Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Olá, ouvinte da RCI, da Rádio RCI, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao programa Entre Livros. Para quem não me conhece, eu me chamo Caroline Bicalho e hoje eu vou estar aqui no lugar da Rosemary Salles para apresentar o programa, porque ela vai estar do outro lado da nossa, da nossa câmera ali, né, no lugar da entrevistada, porque ela é especialista nessa obra que a gente vai debater aqui hoje. E para quem não me conhece, eu fui co-apresentadora do programa Foz do Iguaçu Hoje, aí, da Rádio RCI, e também do programa GrafoCons. Sou voluntária da Conscienciologia desde 2017. E, bom, vamos apresentar então a nossa entrevistada, já tão conhecida de vocês, mas que vale a pena a gente ver e rever esse currículo dela de vastas publicações. A gente vai falar então da Rosemary Salles, que ela é graduada em Ciências Econômicas e pós-graduada em Docência do Ensino Superior. Ela é autora de diversos livros, como Consciência em Revolução, a Ortopensatas das Mini Tertúlias Conscienciológicas, e ela também é coautora do livro Dinâmicas Parapsíquicas, um díptico conscienciológico, e é organizadora da coleção dos livros do Círculo Mental Somático. Poxa, muito bom estar do lado de cá para ouvir, né, o que você tem a dizer para a gente sobre a obra do Léxico de Ortopensatas. Seja muito bem-vinda, Rose. Ah, é. A Rose está mostrando para a gente a obra, né? Hoje a gente vai falar da obra que é de autoria do professor Valdo Vieira, ele que, né, o propositor da ciência conscienciologia. Entretanto, a Rose tem um papel fundamental na construção dessa obra e a gente vai entender um pouco ao longo dessa entrevista. Vamos acompanhando e entendendo como que essa obra se fez. Mas acho que para começar, Rose, né, eu acho que é importante a gente entender por que léxico, né, o que é essa obra Léxico de Ortopensatas Conscienciológicas. Conta pra gente. Carol, muito obrigada por você estar aqui me acolhendo, né? Então, assim, é com muito prazer, com muita satisfação que eu estou falando, né? Vou falar um pouquinho sobre essa obra, que é de uma relevância no âmbito da Conscienciologia muito grande, né? Vale lembrar que o autor, Valdo Vieira, ele escreveu 50 obras. E sabe, Carol, nós estamos trazendo aqui no programa as obras dele. Então, a gente já falou de quase todas as obras, né? Para poder, assim, vamos dizer assim, passar para o público os conteúdos, porque infelizmente ele não está mais aqui conosco. Então, cabe a nós, né, que tivemos alguma participação, que temos aí alguma especialidade, ou a gente entende um pouquinho das obras dele, falar das obras, né? Então, Com assim, certeza. Léxico de Ortopensatas, a gente, né, tá com a capa aqui, quem está acompanhando nas redes sociais consegue ver, né? Quem não está acompanhando pode ter acesso a essa obra, ela está disponível aí no site do Shopcoins, né? Ela está disponível nas bibliotecas aqui, na Holoteca, no Holociclo do CAEC, né, para consulta, enfim. O léxico, o professor Valdo Vieira, ele colocou esse título, Léxico de Ortopensatas, depois de vários estudos e vários títulos diferentes, sabia, Carol? Ele não Olha, definiu assim, Léxico de Ortopensatas. Ele teve vários nomes, esse livro. Dicionário de máximas, pensatas conscienciológicas. Então, foram 8 títulos, 7 títulos antes, para ele uau! fechar em Léxico de Ortopensatas. E nós que estávamos acompanhando a produção dessa obra, depois eu vou contar um pouquinho a história, né? Nós fomos vendo o desenvolvimento da obra e nós fomos vendo, assim, a evolução do título. Léxico significa uma obra dicionarística que tem relação com o conjunto da língua daquele idioma. Então, um dicionário, por exemplo, você pega um dicionário de sinônimos, aqui não é um léxico, porque é um conjunto de palavras que compõem uma língua.
Só que o professor Valdo, na verdade, essa palavra, léxico, a, a gente precisa entender a lógica que ele tinha para poder chegar nisso. Por quê? Porque essa obra aqui, ela não é um dicionário de palavras. Mas por que ele usa o léxico? Porque a organização que ele fez na obra foi por uma ordem alfabética, as temáticas todas foram por ordem alfabética, e é um conjunto de palavras que ele traz, de neologismos, que a gente até usa essa palavra errada, a gente descobriu há pouco tempo no nosso programa aqui do Tesauros da Conscienciologia, que o correto é neonímias e não neologismo, porque o neologismo Nossa! significa uma palavra nova na língua, mas dentro Ah, da ciência é uma neonímia. Então, cada palavra que se uau! cria dentro da ciência se chama neonímia. Então, nós temos uma obra que tem dezenas, centenas, eu nem sei se eu posso chamar aqui, né, de milhares de palavras que são neonímicas, que são novas no âmbito da ciência, que são novas no âmbito da língua, né, portuguesa. Então, ele foi de uma inteligência, sabe? De colocar um termo, né, para o título que chama a atenção, as pessoas vão querer saber o que é isso, né? E o conteúdo é absolutamente profundo em termos de conceitos, neoideias, verpons, né? Assim, abordagens a partir do paradigma consciencial e experimentações parapsíquicas e projetivas que envolvem aí desde o estudo da intrafisicalidade até as comunexes avançadas, as consciências livres. Então, é uma obra que tem um arcabouço teórico muito grande. Então, ela é um léxico. E aí você vai me perguntar, né, Carol, vou antecipar, o que é, então, ortopensata, não é isso? A gente entendeu o título por completo, não é? Isso Orto, mesmo, conta pra gente. ortopensata, essa palavra, ela foi criada pelo professor Valdo. Ela não existe, ou não existia até a publicação do léxico de ortopensatas. Agora, Sim. houve uma evolução para se chegar nessa palavra. O professor Valdo era um estudioso, ele era um mega erudito, ele era uma pessoa que quem tiver a oportunidade de conhecer a holoteca no CAEC, vai pegar as obras que eram dele, que são milhares, né? Vão ver todas anotadas. Então, ele era uma pessoa que estudava muito, tinha uma memória impressionante. Então, ele começou usando outras palavras que não pensata, até ele criar a palavra pensata. Então, primeiro ele começou a usar a palavra máximas. Eu vou fazer mais ou menos uma definição no sentido assim, o que é uma ortopensata? O que é uma máxima? São estruturas, são textos que são sintéticos, eles têm um começo, meio e fim, ele tem um encadeamento lógico, ele tem vamos chamar de lição de moral, né? Ele passa uma experiência, ele leva a pessoa a refletir sobre determinado assunto. Então, elas são frases sintéticas, mas não são só frases, são frases que geram algum nível de reflexão, né? E aí, a gente tem, dentro da língua portuguesa, várias palavras que estão dentro de uma ciência chamada paremiologia. A paremiologia, ela está abarcando não só as parêmias, mas todas as outras, digamos assim, categorias ou tipos de frases sintéticas, que também têm mais ou menos a mesma, são estruturas diferentes, mas elas são quase sinônimas. Então, você pega as parêmias, os provérbios, as máximas, né? Os ditados populares, os pensamentos. E aí, um deles, por exemplo, o provérbio, ele
é da cultura popular. Então, ele vem ao longo até dos séculos, até dos milênios, né? Tem provérbios chineses que têm milênios, e aí você pega uma parêmia, por exemplo, que é uma citação, é de um autor, mas ela ficou tão popularizada, mas ela tem uma autoria. Então, cada um desses, né, digamos assim, dessas classificações, máximas, parêmias, sentenças, provérbios, eles têm uma particularidade, mas elas estão todas dentro do âmbito da paremiologia. E aí o professor Valdo, ele começou a falar muito das máximas. Ele tem um livro chamado Máximas Conscienciológicas, que são mega pensamentos trivocabulários, são frases de 3 palavras, né? E ele usou muito essa palavra máximas por muito tempo. Depois ele passou a usar a palavra parêmias. Por algum tempo ele só se referia às parêmias. Depois ele começou a chamar de sentenças, isso cronologicamente, tá? Sentenças, ele deu um curso chamado Redação Avançada em Conscienciologia, onde ele apresentou técnicas sentenciogênicas, ou seja, ele chamava de sentenças, né? Aí ele foi e chamou de pensata. Por que pensata? Essa palavra pensata, ela significa máximas sentenças desse gênero, digamos assim, na Itália, não no Brasil. No Brasil, pensata significa um posicionamento pessoal, sabe? O position paper, que todo mundo fala, position paper, o que é isso? Onde o autor se posiciona. Então, aqui no Brasil, no âmbito do jornalismo, são aquelas colunas dos jornais onde tem opinião pessoal de alguém. Então, são pensatas. Na academia, você tem o artigo científico, onde o autor não se posiciona, ele tem que ser isento, e tem a pensata, que é quando o autor se posiciona. Então, a pensata no Brasil, ela significa um posicionamento. Ela significa a pessoa assumir aquela ideia como sendo dela. E aí, o professor Valdo, então, chamou de pensata as parêmias conscienciológicas. Então, ele é como se ele tivesse ali fazendo uma distinção. Olha, uma coisa é o que a sociedade produziu de ditados, né, também são chamados adágio, aforismo, anexim, brocardo, axioma, tem vários assim, sinônimos, né? Mas ele quis chamar a atenção, olha, quando se trata de abordagem conscienciológica, ela se chama pensata. Então, por algum tempo, ele começou a chamar só de pensata, até o dia que ele, né, deu start e chamou de ortopensata. É mais do que a pensata, é a pensata mais correta, mais retilínea, né? Que tem uma linearidade, que tem uma qualificação. Então, ortopensata são ideias que são colocadas de maneira de 3 palavras, que são os megapensamentos vocabulares, até 10 linhas, com uma ideia fechada sobre um determinado assunto, né, que traz ali um encadeamento, né, ideativo autossuficiente. Aquelas 10 linhas é o máximo que se chega para fechar uma ideia. Então, isso é uma ortopensata. Muito bom. Nessa época, Rose, pelo que eu sei, o Valdo começou a acumular também alguns livros que traziam essas máximas, esses Isso. aforismos. Ao mesmo tempo, também ele começou, a partir de uma técnica, que aí entra também o seu epicentrismo nesse processo, a acumular algumas dos pensamentos, ortopensamentos que ele foi produzindo ao longo da sua vida, né? Como que essas duas coisas culminaram aí na construção e, né, no processo de redigir essa obra? Então, como que ele começou, na verdade, né? Acho que é por aí, né? Primeiro, foi isso que você falou. Ele começou a ler dicionário de citações, dicionário de máximas, dicionário de provérbios. Ele pegava o dicionário e dissecava aquele dicionário. Só que o professor Valdo, ele tem uma técnica que ele extrai a ideia e ele reelabora aquela ideia. Então, a partir do momento que ele lia, ele ia, ou ele ressignificava, por exemplo, olha, ladrão que rouba de ladrão tem 100 anos de perdão. Esse é o ditado. Ele reescreveu, ladrão que rouba de ladrão tem 100 anos de prisão.
Então, ele não só ressignificou aqueles provérbios, né, os ditados já existentes, como ele começou a criar. Então, a primeira coisa que ele começou a fazer foram essas leituras dessas obras. E depois ele chamou uma equipe, eu fiz parte dessa equipe, onde ele distribuiu todos os livros dele. Cada pessoa ficou responsável de ler o livro dele e extrair, só que ele não chamava de pensatas, ele não chamava nem de parêmenes, extrair aquelas frases que fossem, hoje a gente chama de pensatas. Então, eu fiquei com homo pacíficos. E ali a gente, por exemplo, uma frase enfática, aquilo era uma pensata. E aí ali a gente marcava. Então, ele tirou das obras que ele já tinha publicado até então, que era até a Enciclopédia da Conscienciologia, a essência do conteúdo de todas as obras dele. Então, tudo que ele publicou na vida dele está contemplado no Léxico de Ordem Pensatas, porque essa equipe fez isso, apontou para ele, olha, isso aqui é uma frase, né? Ok, ó, isso aqui tem uma ideia fechada. E ali, é lógico, ele usou o crivo dele para poder definir se aquilo ia entrar ou não ia entrar no Léxico de Ordem Pensatas. Mas, enfim, a partir desse trabalho, ele extraiu essa essência. E aí ele começou a redigir Ordem Pensatas de tudo, das experiências que ele tinha fora do corpo, das experiências que ele tinha com as equipes extrafísicas, das vivências pessoais dele, das relações que ele tinha com as pessoas. Então, ele andava com papel e caneta, e onde ele estivesse, ele redigia a pensata. Ele via uma situação, dali ele tirava uma ortopensata. Então, ele tinha esse hábito, né, de sempre redigir. Então, ali ele foi compondo. E aí, ele ia escrevendo e ele tinha uma técnica. Ele escrevia cada ortopensata em uma página. Ele colocava um título, sublinhava e colocava ali a ortopensata redigida à mão. Ele não ia direto para o computador. E aí ele foi juntando pilhas. E nessa época, ele estava escrevendo o Dicionário de Argumentos da Conscienciologia. Então, o que ele fazia? Ele pegava aquela pilha, estava escrevendo um tema no dicionário. O dicionário ele foi feito a partir das anotações da Cátia Aracaki nas tertúlias conscienciológicas. Foram 23 mil páginas de anotação. Então, ele pegou aquelas anotações, construiu o dicionário de argumentos, e ele pegava a pilha de ortopensatas, procurava aquele tema, ele organizava tudo por ordem alfabética. Ele pegava aquele tema, via um ortopensata e colocava no léxico, ou no dicionário de argumentos. Então, a princípio, ele foi redigindo, e essa pilha era para usar no dicionário. Só que ele foi acumulando tanto material que chegou uma hora que ele falou, não, peraí, os amparadores falaram para ele, olha, escreva uma obra só sobre isso. E aí ele começou, então, aquilo tudo que ele tinha acumulado eram pilhas, né, de papéis, manuscritos, ele começou a digitar e formar, então, o que a gente vai conhecer depois como Léxico de Ortopensatas, que ele publicou primeiramente em 2 tomos, né, 2 volumes, e depois que ele dessomou, ele teve que fazer, então, uma cirurgia, né? Então, por assim, um pouco mais de 6 meses, ele não houve atualização, ou seja, ele foi acumulando as pensatas e ele ia digitando no arquivo. E depois que ele dessomou, ele falou, antes de ir para a cirurgia, ele falou, olha, quando eu dessomar, o arquivo está pronto, é só publicar. Né? Então, depois que ele dessomou, mesmo as que ele tinha digitado, as que ele tinha escrito e não tinha digitado não entraram no léxico, entraram somente as que ele tinha digitado. Aí sim, foram 3 volumes, né, com as ortopensatas, que a gente chama aí de edição revisada e aumentada, porque houve uma revisão, ele mesmo revisou, a gente fez parte da equipe de revisão também, e depois dessa revisão, a gente pode até falar um pouquinho o que ele mudou, mas, enfim, aí a gente tem a publicação definitiva, né, que é essa obra aí com 3 volumes. Carol, a gente está na hora da gente chamar o nosso comercial, eu já falei demais aqui. Então é bom que a Rose já está nas 2 picapes.
Vamos então para o nosso comercial, como a Rose comentou, e daqui a pouco a gente volta mais com mais Entre Livros. Até mais. Programa Entre Livros. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Estamos de volta com o programa Entre Livros, hoje aqui nesse modelo um pouco diferente. A Rosemary está no lugar de entrevistada e a gente está aqui tentando entender com ela um pouco mais desses bastidores do livro Léxico de Ortopensatas Conscienciológico, do professor Valdo Vieira, propositor da Conscienciologia. A Rose contou para a gente, né, um pouco desse histórico, né, de onde vem o nome Léxico de Ortopensatas e também como que essas pensatas foram sendo construídas. Um ponto que me chamou bastante atenção no que tu trouxe, Rose, é que você comentou da pesquisadora Kátia Aracaki, né, ali, que foi fundamental na construção ali das bases do dicionário de argumentos. Mas eu queria entender se o léxico foram a construção do léxico foi só na base das escritas do Valdo ou ele teve alguma ajuda nesse processo? E como que foi essa construção da obra, né? Então, Carol, ele foi primeiro, ele mesmo começou a redigir a partir da leitura dos dicionários, juntou com aquelas que aquela equipe, né, que são as pensatas, a essência dos livros dele, né? E aí ele começou a redigir e acumular, e cada vez a pilha dele ia aumentando, porque ele não ia colocando tudo no dicionário de argumentos. E aí, um dia, a gente tinha uma atividade chamada mini tertúlia conscienciológica, que era realizada no CAEC, no Tertuliário, né? Primeiramente no Salão Verde, na verdade começou mesmo na recepção do CAEC, foi para o Salão Verde, depois foi para o Tertuliário. E nessas atividades, eram atividades muito livres, onde as pessoas podiam perguntar o que elas quisessem para ele. E um dia ele começou a falar do que ele estava escrevendo, começou a falar, na época não era pensado que ele chamava, das máximas, das sentenças, né, das parêmias que ele estava escrevendo. E aí um dia eu cheguei para ele e falei para ele, Valdo, você falou hoje uma pensata. E aí eu escrevi e falei, entreguei na mão dele. Aí chegou no outro dia, ele falou de novo, e aquilo eu anotei literalmente o que ele tinha falado. Cheguei, entreguei na mão, falei, Valdo, é o seguinte, vai ajudar você se eu anotar o que você falar? Anotar em forma de pensar. E aí ele falou assim, vai. Aí daquele dia em diante, eu comecei a redigir ortopensatas. Então, esse livro também tem as ortopensatas que foram redigidas por mim, mas a partir do ideário de Valdo Vieira, a partir das ideias dele. Então, no início eu anotava literal, depois eu fui mudando um verbo, uma preposição, e ele foi aceitando, até chegar uma hora que eu fui redigindo muito assim da minha cabeça, né? Então era assim, o que eu entendia do que ele falava. E ele me falou que antes ele aproveitava 10% e ele passou a aproveitar 90% do que eu escrevia. Aí eu falei, opa, então eu vou me dar o direito de ter a liberdade, eu tenho uma certa facilidade para escrever, eu tenho muita facilidade para escrever. E eu usei essa minha habilidade para poder ouvir ele falando, reelaborar aquela ideia na minha cabeça. Claro que eu não mudava todo o sentido do que ele falava, mas aquilo, às vezes, eu acrescentava uma ideia, eu fazia uma associação com uma outra ideia, e eu redigia, e diariamente, após a mini tertúlia, eu entregava. Então, ele foi me passando orientações, olha, você tem que escrever o título, você tem que sublinhar, você não pode escrever muito perto da margem, nem em cima, nem embaixo, nem nas laterais, né? Até minha letra ele corrigia. E aí é uma ortopensata por página, então, enfim, eu ia fazendo, coloca tudo por ordem alfabética antes de me entregar. Então, chegava no final, eu colocava em ordem alfabética e entregava na mão dele diariamente. Então, também tem as ideias todas, porque a mini tertúlia foi o momento onde ele começou a falar Nelver Pons, que ele nunca tinha falado em atividade nenhuma, e aquilo tinha muita ideia nova, que nem ele tinha escrito às vezes. Então, assim, aqui tem muita ideia que saiu da mini tertúlia justamente por causa disso, porque a gente teve aí essa participação, né? É, essa obra, né, eu tô dando uma olhada aqui,
ela traz uma série dessas ortopensatas, né? E ao mesmo tempo ela tem uma profundidade em cada item ali descrito, né? Geralmente as pessoas usam essa obra muito como consulta, mas recentemente eu passei por um processo dentro do voluntariado de ler de cabo a rabo, né? Essa obra do início ao fim. E a estrutura de como essa obra está organizada, né, a forma como ele apresenta as ideias e vai concatenando todas essas ideias é de uma complexidade muito sofisticada, né? Queria saber de você um pouco mais sobre esse processo mesmo. São só máximas ali, ou tem uma profundidade, tem um bastidor aí na como ele entrelaçou essas ideias que tem uma sofisticação aí mais, né, mais inteligente aí por trás dessa obra. Essa obra, ela traz desde apresentações de conceitos básicos até, vamos dizer, simplórios. A pessoa olha e fala assim, mas isso aqui é muito singelo, tá simples demais essa ideia, né? Olha, eu abri uma página aqui, ó. A água lava, o álcool leva. Se você for pensar, ela é simples, né? Porque ó, são dois megapensenes, mas ela traz um elemento aqui que tem a ver com a entonação de voz, que tem a ver com vamos dizer assim, uma estrutura, vamos chamar de poética, ou né, Uma assim, comparação, né, entre é, água e que bebida, é né? assim, não é técnico científico, não é uma frase complexa. Então a gente tem desde apresentações de pensatas que são às vezes até poéticas no sentido assim que você olha e vai falar da natureza, até temas super complexos de transafetividade, de OFIEX, de Comunex evoluída, de holofilosofia. Então, muitas vezes a pensata ela pode estar redigida de uma forma simples e ter uma ideia absolutamente profunda, ou às vezes ela tem uma forma rebuscada e aquela ideia não é tão profunda no sentido assim, não é uma aula filosofia, é uma coisa mais prática do dia a dia, da calça jeans que ele fala em algum momento. Então, assim, ele conseguiu reunir assim, diferentes temáticas, né? São milhares de temas, né? Eu tenho até aqui, deixa eu ver se eu acho em algum lugar, eu tenho anotado em algum lugar, são, assim, milhares de temas que ele traz aqui e apresentados de maneiras diferentes. Então, assim, tem umas que são interrogativas, tem outras que são afirmativas, tem outras que são, assim, neoverponológica ao extremo, tem outras que são auto-experimentação. Então, ele conta experiências dele, ele fala na primeira pessoa, muitas vezes. Então, assim, essa é uma obra que, primeiramente, ele escreveu para ele mesmo. Ele dizia isso porque nessa vida, com 14 anos, ele teve uma lucidez quanto à evolução dele. E a ideia dele é que na próxima vida, aos 8 anos, ele já tenha recobrado a lucidez, saber quem ele é multidimensionalmente. E aos 11 anos de idade, ele quer acessar essa obra. Então, por que essa obra tem essa complexidade ao mesmo tempo da simplicidade em termos de texto? Por quê? Porque ele vai acessar com 11 anos na África, quando ele for ressomar. E parte da tiragem da primeira edição é edição gratuita, justamente para que essa obra pudesse ser distribuída na África e ele, quando ressomar, ter acesso à obra. Então, ele escreveu para a gente, porque ela é de uma profundidade recinológica, a gente lê, é impossível a gente ficar a mesma pessoa, aquilo leva a gente a pensar profundamente acerca da gente mesmo, da vida, do universo, mas ele também fez uma obra para ele acessar na próxima vida. Então, tinha que ter esse contrabalanço aí para poder abarcar todo esse público, né? Então, em termos de apresentação, ele traz, assim, primeiro ele dedica para os intermissivistas, para os inversores, para os tenepsistas, né? Ou seja, para quem tem inteligência evolutiva.
E aí ele traz conceitos analógicos na introdução que são sinonímias, analogias, na verdade, né? Assim, são centenas ali, são 652 conceitos, cada conceito tem várias palavras que são afins àquele conceito. E ele traz o procedimento de como ele escreveu. Ele chegou uma vez para mim e falou assim: você já escreveu as técnicas de como você escreve pensatas? Eu falei, como assim? Aí ele falou, você tem que fazer isso. Eu faço isso em todos os livros. E disso resultou a publicação do meu livro, porque eu comecei escrevendo sobre as técnicas e depois eu fui publicar no livro, né? E aí ele criou é, esse mesmo, Ortopensatas das Mini Tertúlias Conscienciológicas. Nesse livro, Ortopensatas, a gente já trouxe ele aqui no programa Entre Livros, eu conto todos os bastidores aí da produção do léxico, né? Lá ele fala o passo a passo, como que ele... quais são as técnicas que ele usou? São 150 técnicas, que ele chama de procedimentos redacionais, né? São 150, 120. E aí, a obra ela é separada pelas letras, né? Então, primeiramente, dentro da letra A, dentro da letra B, ele contempla todas as letras do alfabeto, por isso é léxico, né? Aí ele tem as entradas ou verbetes. A gente usa mais a palavra entradas porque a gente já tem na Conscienciologia, Enciclopédia da Conscienciologia e o Dicionário de Argumentos, onde popularizou a palavra verbete. Então, se a gente falar verbete aqui, confunde as pessoas, então a gente chama de entradas. Cada tema que ele traz é uma entrada, que dentro da área da lexicografia se chama verbetes ou entradas. Então a gente tem essas entradas e depois ele tem as pensatas que ele inicia com um asterisco. Então começou um asterisco, vem uma pensata. E ele coloca numa ordem lógica de apresentação dos temas conforme ele vai assim complexificando. Então vamos supor, eu peguei um tema aqui, ó, antagonismo. Ele começa com um MHP trivocabular e ele traz várias pensatas sobre o assunto. As pensatas, elas têm, na sequência, um crescendo ideativo. Elas têm uma lógica porque ele escolhia, na hora, isso ele criou também chamado procedimentos digitacionais. Ele criava o procedimento dele de digitar. Então, na hora que ele ia pegar a pilha de pensata dele para poder digitar, ele já pegava aquela ideia, aquela pensata, ele lia o que ele já tinha escrito e ele via onde ele ia colocar. Ele não ia colocando assim, escrevi mais essa, eu vou colocar embaixo. Então, ele fazia com que tivesse uma lógica na sequência de uma pensata para outra. Então, a estrutura da obra é essa. Entre as ideias. Tem um encadeamento entre as ideias. As ideias elas vão numa evolução do mais, vamos chamar simples, que não é simples, mas assim, do menos complexo para o mais complexo, entendeu? E aí, cada verbete desse é um mundo, né? Você tem, assim, desde adjetivos até pronomes, até localidades, palavra composta, verbos, são várias classes gramaticais que uma palavra dessa pode entrar, né? E ele criou, assim, 39 cognatos de pensatas. Autopensata, pensatógrafo, agora eu não vou lembrar de todas, mas é assim, ele criou derivações da palavra pensata, ele criou 39 derivações. Então, só daí a gente já tem uma noção, né? E aí a gente tem temas que vão desde as vivências pessoais dele, os fatos que ele analisava, traços de personalidade, consciências que ele avaliava, né? Assim, teorias, eventos extrafísicos, tesauros, pesquisas, autorreflexões que ele foi criando. Então, a variedade de temas é muito grande. Né? Ele traz desde a multidimensionalidade até aqui a bactéria, né? Desde o tema da bactéria até o ser serenão, né? Que são a consciência menos assim complexa até a mais complexa, e ele vai dissecando as ideias.
no final, ele traz, não sei se vai dar para ver aqui eu tenho um orgulho de dizer isso, gente. Desculpa o cabotinismo, sabe? Mas eu preciso falar. No texto da contracapa, que eu redigi com muito orgulho, a gente apresenta aqui, olha, ele traz perfis conscienciais, situações da vida, né? É, que, que, que tem relação aí, ó, com as pesquisas, né? Pluridimensionais e as especialidades, a visão panorâmica da intrafisicalidade até as comunex. Então, assim, a gente tem uma gama de temas e informações que, olha, vou dizer uma coisa, eu acho que a gente levaria vidas para compreender com a profundidade tudo o que ele escreveu. A gente entende, você lê, ok, mas para você entender o entrelinhamento, o que está por trás daquela mensagem, o que ele quer dizer com aquela pensata, é assim, de uma profundidade muito grande. Acho que é Oi. por aí. Não, muito interessante. Até fico pensando assim, né? Porque já em oportunidades que eu tive de debater com outras pessoas algumas pensatas do léxico, às vezes as pessoas tinham interpretações diferentes sobre aquele mesmo Isso. ponto que o Valdo traz. Ao mesmo tempo, também era muito rico que as pessoas que têm uma maior profundidade em outras obras do léxico, do Valdo, elas conseguiam compreender com mais profundidade aquelas pensatas. Então, parece que ela é uma obra que é base para que, a partir de todas as outras, você vá, né, conseguindo concatenar essas ideias, né? Você vai conseguindo interpretar melhor cada uma das outras obras dele. Parece que ela é esse ponto-chave entre as produções dele. Até porque, Faz como sentido é isso que eu uma estou forma falando? sintética de colocar a ideia, ali a pessoa tem uma noção, né? Ela tem uma base, e aí, na hora que ela vai pegar, por exemplo, um livro totalmente técnico, uns É, 700 experimentos, por exemplo, projeciologia, um livro absolutamente técnico, né? E aí é. você pega aqui, você tem informações que elas estão escritas de uma forma que é compreensível para as pessoas. Então, Sintética, né? sintética. É, muito interessante. Tem essa amarração das ideias que ele faz de uma maneira muito inteligente nessa obra. E é um trabalho bastante robusto, né? A gente tem na primeira edição 2 tomos e na segunda edição 3 tomos, né? Fala pra gente qual que é a diferença dessas Então, duas edições. na primeira edição são 20.800 ortopensadas. Uhum. E o professor Valdo redigiu até 2014, né, quando a obra foi publicada. Quando ele lançou o livro, ele não parou. O livro foi lançado, ok, fizeram um evento no IPC na época, ele lançou no Tertuliário, lançou nesse congresso lá, desse evento do IPC, e ele não considerou já concluída a obra. Ele continuou redigindo pensado, continuou redigindo, redigindo, redigindo. Então, conforme ele ia redigindo, ele ia digitando. E aí ele chegou a 25.183 pensatas. Vamos pensar assim, ele aumentou 5.000? Não. Por quê? Porque ele revisou a primeira edição. E na revisão, uma das coisas, até foi a que eu apontei, é que tinha algumas pensatas que elas podiam ser juntadas. Aquilo era um complemento. E tinha outras que as ideias estavam diferentes, elas podiam ser separadas. Então, a gente não pode dizer que na segunda edição aumentou 5.000, porque a gente não é exato isso, porque ele juntou várias e separou várias e incluiu muitas outras, milhares de outras, né? Então, a gente tem uma obra que teve que ser em 3 volumes, porque já não abarcava mais, ninguém aguenta um tomo tão grande, então teve que dividir em 3. Mas a diferença é essa, são as pensatas que ele foi publicando depois que o livro saiu, então depois da revisão e depois que ele redigiu mais, né? E aí a gente teve aí na mini tertúlia também, né? Quantas milhares de pensatas? A minha média era 26 por dia que eu entregava para ele. Pode ser que ele não aproveitasse tudo, mas
Se ele aproveitasse 1%, já seria aí 2 por dia, e em 6 meses, já dão, né, muitas pensatas, 300 fora as que pensatas. ele redigia. Então, assim, foi uma construção e para ele, né, quando ele renascer, vai estar disponível lá na África as 2 edições, os 2 volumes, porque é edição gratuita, mas a gente tem aí hoje sendo comercializada as 2 edições. Carol, a gente precisa mais uma vez chamar aí os nossos comerciais. Então, a palavra da Rose é que manda. Vamos aos nossos comerciais, até logo mais. Programa Entre Livros. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Estamos de volta aqui com o programa Entre Livros. Mais uma vez a gente está aqui falando da obra do Valdo Vieira, mas a gente está conversando com a Rosemary Salles sobre o léxico de Horta Pensatas. A gente já teceu um longo caminho aqui de conversas, né, sobre o tema. Se você chegou agora, vale a pena depois também procurar no canal do YouTube, e, né, desde o início a nossa entrevista. E aí a gente conversando aqui, né, sobre a obra do professor Valdo, a Rose contou sobre as 2 pensatas, né, o número, a produtividade do Valdo, isso me chama muita atenção. Ele tinha métricas, ele tinha um sistema, como que ele conseguiu fazer tanta coisa, Rose? Conta Pois pra é, e gente. ele tinha um acompanhamento da produtividade dele. Ele ia acompanhando quanto que ele escreveu. Então, por exemplo, ele juntava 10 centímetros de papel, 10 centímetros de páginas empilhadas, ali tinham 900 pensadas. Ele pontuava, ele sabia a produtividade. Então, ele media quanto tempo ele levava para escrever uma pensata. Uma pensata a cada 5 minutos. Essa era a produtividade dele, a média. Mas ele chegou a fazer em menos tempo. Então, aí ele contabilizava quantas pensatas escritas na mão, cada página, cabia em uma página digitada, de 8 a 12 pensatas manuscritas. Então, ele mesmo fazia o acompanhamento da produtividade dele. E ele tinha uma rotina de escrita que, além né, do horário de trabalho dele dentro do escritório dele, ele também chegava mais cedo na mini tertúlia, no tertuliário, e ele redigia pensata sozinho, no camarim ou na mesa. Então, ele chegava às 6 horas da manhã, às vezes 7, depende. E aí, às vezes, ele ficava lá no camarim. Às vezes, ele chegava mais cedo, a equipe, que era da mini tertúlia, também chegava e ele começava a conversar com a gente. E às vezes ele não conversava, ele ficava lá redigindo. E eu chegando as pessoas, quando dava o horário de começar, ele começava, mas ele não parava de redigir. Então, alguns lugares que ele redigia mais era na casa dele, no tertuliário, mas ele ia praticamente diariamente na Epígrafe Livraria, sentava, e ali ele ficava observando as pessoas e ficava com papel e a caneta sempre no bolso, anotando. Ele ia para o hotel Interludium, que é aqui do lado do CAEC, diariamente. Ele sentava, ficava observando as pessoas, observando o extrafísico, redigindo pensatas. Ele saía para fazer um social. Onde ele ia, ele levava papel e caneta e ele anotava e ia redigindo pensatas. Então, ele tinha uma produtividade muito grande, porque onde ele tivesse, ele estava produzindo pensatas. Né? E aquilo virou um vício para ele, um vício positivo, né? Mas assim, ele extraía ideias da gota da água, sabe? Um dia ele me chamou, não estava sentado na mesa do tertuliário, ele estava sentado atrás. Aí ele me chamou, eu fui lá, ele falou, ó, dá uma olhada ali, a sombra que fazia da janela, da cúpula do tertuliário, com a quina da mesa, formava um homem com chapéu. Mas olha aquilo, eu falei, gente. Aí ele começou a falar: olha, você tem que analisar os detalhes de tudo que você vê. Porque a gente passa por ali, a gente passa batido nas coisas. Ele não passava batido.
tudo para ele virava pensata. Então, era o som, ele dizia do som da água, o som da água fala, presta atenção no som da água, no sentido de ou uma clarividência, né? Ou no sentido assim das reflexões que você faz com aquele som. Mas, enfim, ele extraía ideias de qualquer condição, situação, evento. Então, para ele, aquilo era assim uma forma dele poder traduzir tudo, desde a intrafisicalidade até a extrafisicalidade, em texto e fazer com que as pessoas refletissem sobre isso. Então, o léxico é isso, é uma obra para autorreflexão. É muito interessante porque geralmente, né, assim, comumente a gente vê obras com profundidade, mas que não tem uma grande produtividade. O Valdo parece que conseguia produzir muito e produzir muito com profundidade, né? Parece que ele foi exercitando né, nesse processo de ortopensatas e ele chegou num nível de especialismo, de produtividade altíssimo, assim, né? É uma coisa que se a gente se propõe hoje, vou fazer uma ortopensata em 5 minutos. Experimentem, tenham suas próprias experiências, porque é muito complexo você, né, extrair esse sumo ideativo de cada momento da sua vida. E ele conseguia fazer isso com uma maestria mesmo, né, Rose? Eu acho que, Como que assim, você acha? Ele primeiro, sempre foi assim? primeiro Ou eu ele foi acho que desenvolvendo? ele, assim, em termos de escrita, há muitas vidas que ele escreve. Então, Sim, desde vamos supor, a gente tem lá o neto do Confúcio, que foi ele em Retrovidas, já escrevia. Então, ele tem várias obras aí na história da humanidade, né? Então, ele já tem a habilidade de escrever de muitas vidas, mas eu acho que o diferencial dele é a cognição e a memória. Por quê? Porque a memória dele era uma coisa impressionante. Ele sabia é. a anotação que ele tinha feito no livro, com o autor, o título, sabe? Era uma coisa impressionante, a memória dele de tudo que ele já tinha lido. Só que, aliado a isso, ele tinha uma autoconsciência multidimensional com uma capacidade retrocognitiva muito grande. Então, ele olhava para a pessoa, ele já sabia da retrovida da pessoa. Agora, Uau. você imagina, uma pessoa que sabe da retrovida do outro, imagina o que ele não sabe dele mesmo, né? Então, ele tinha muita informação que ele extraía das experiências dele, mas era da própria cognição também. Porque, imagina, uma pessoa que tem lucidez dentro e fora do corpo, sai lúcido, volta lúcido para dentro do corpo. Uma pessoa que tem o FIEX, o que é o FIEX? O ofiexista, ele é o chefe, ele é o diretor, ele que comanda o trabalho. Então, imagina a Extrafísico, né, visão de Rose? conjunto é, multidimensional, porque aí não é só a intrafisicalidade. Então, acho que aí não dá para a gente chamar assim, vamos fazer uma obra de ortopensatas, porque eu acho que ortopensatas mesmo é Valdo Vieira. A gente faz pensata, porque o nível de cognição dele é muito acima da média. Ele era um mega erudito, não era só um erudito, né? Porque a erudição ela envolve a leitura, né? E ele não era só, a cognição dele não era só de leitura, era do processo da consciência dele dentro e fora do corpo, né? Eu acho que esse é o grande diferencial, sabe? E aí, assim, dentro da rotina dele, por exemplo, ele escrevia muito de noite, ele tinha lá o período antilucano. Então, ele tinha umas coisas diferentes dos outros autores, né? Assim, na vida dele é organizada de maneira diferente. Então, ele aproveitava o momento que estava todo mundo dormindo e ele ia escrever. Que é aquele silêncio, não só silêncio em termos do som, mas silêncio pensênico, está todo mundo dormindo fora do corpo, né? Então, assim, dali você vê que tem diferenciais na vida dele que ele traz, né? E tudo está lá no léxico, né? Porque tudo que ele vivia, ele acabava traduzindo em pensata, né? Então é Perfeito. isso, a gente tem assim, sabe? Ele fala aqui, né, que tem temas, por exemplo, que são 5 páginas que ele fala do mesmo tema. Assistência, por exemplo. Assistência, memória. 5 páginas falando sobre o mesmo assunto,
de maneira sintética, né, com frases bem elaboradas para fazer a pessoa pensar. Então, assim, é de uma genialidade, eu acho, sabe? O professor Valdo, para mim, é a pessoa assim, que eu mais admiro nessa vida, porque ele é de um nível assim de lucidez consciencial, né? Quem ele foi, tudo. Ele tem um nível assim de profundidade de manifestação consciencial que eu acho que, sabe, ele consegue passar pouca coisa disso, mas tá aqui. É a essência da vida dele. Ele fala isso na apresentação, na apresentação, que esse aqui é um caderno de pesquisa dele, né? Porque a vida dele toda está aqui, do que ele se lembra, do que ele pode falar, que muita coisa ele também não podia falar que a gente não ia entender, né? Mas do que ele pôde passar para a gente, o extrato, né? A essência da conscienciologia, ela está dentro dessa obra. É. Chega um momento, né? O programa que a gente faz aqui, né? O programa que você faz é de grande importância para as pessoas terem esse acesso, né? A reflexões que possam ajudar ela a encontrar uma nova obra, encontrar um novo autor, né? No entanto, depois desse momento de assistir a nossa entrevista, é, apenas a experiência da pessoa em pegar a obra e começar a ler, que a pessoa vai ter noção da profundidade dos escritos desse autor, né? É, a gente Queria, tem, a gente tem várias queria que você... atividades, sabe, Carol? Só É, cortando você, já cortei mesmo. A gente tem várias atividades que foram iniciadas pelo Moacir Gonçalves, que eu tenho assim, muito orgulho de dizer, mas ele foi a primeira pessoa que fez atividade de debate do léxico de pensado. Ele criou uma dinâmica parapsíquica, onde a gente debate o léxico primeiro. Aí todo mundo vai para o mental soma, você entra no campo bioenergético a partir de um campo mental somático. Aí ele criou uma atividade chamada Megacons, criou uma atividade chamada semiconsexologia, de debates. Hoje a gente tem várias atividades de debate. Por quê? Porque é muito aprendizado que a gente extrai dessa obra, né? Então a gente tem mesmo que explorar ao máximo, sabe, o conteúdo. E no debate você vê a visão diferente de cada um, de compreensão de cada um, né? E isso acrescenta. Agora fala que eu te cortei. não, era bem isso. Eu queria que você dissesse para gente, né, como é que a pessoa continua esses estudos, como é que ela acessa essa obra, como é que ela continua, de repente, se interessou, né, por essas máximas, essas ortopensatas, por esse léxico que organiza essas ideias de uma maneira inteligente, sofisticada, erudita e, ao mesmo tempo, acessível a todos os públicos. Como que a pessoa consegue acessar essa obra Então, e olha, continuar as pesquisas? ela pode acessar através do site shopcons.com.br. Aqui no CAEC, a livraria do CAEC, que é a Epígrafe, ela tem o exemplar disponível. Ela pode consultar nas bibliotecas da Conscienciologia. Ela foi distribuída, o livro foi distribuído para várias cidades, então, né, vão ter aí todas as unidades do IPC, tem, da Aracê, das outras ICs tem, a pessoa pode consultar, né? E, assim, para quem adquirir, a pessoa ela tem que ver qual é a melhor maneira para ela de compreender a obra. Porque, por exemplo, você pegar essa obra de cabo a rabo, você lê do começo até o final, você vai levar meses, né? Vai dar uma cosmovisão da conscienciologia muito grande. Porque você vai ter uma noção do que é o estudo da conscienciologia através de pensatas, né? Agora, a pessoa também ela pode fazer como consulta quando por determinados temas. Então, tem algum tema de pesquisa, a pessoa vai lá naquele tema, vê o que tem no léxico daquele tema, o que o professor Valdo trouxe de novo, né, de abordagem diferente sobre aquele tema. Ou, às vezes, a pessoa está numa crise existencial, ela tem alguma coisa que está, algum dilema, alguma coisa. Ela pode fazer bibliomancia. O que é bibliomancia? Abre numa página, vê lá o que apareceu ali e avalia se aquilo tem relação com a pessoa. Às vezes, gente, é uma coisa impressionante. Às vezes vai cair num tema que tem tudo a ver. Então, a pessoa ela pode usar o léxico para poder estudar a si mesmo. Ah, eu tenho dificuldade
de egocentrismo. Vê tudo que tem no léxico de egocentrismo, de egoísmo, de ego. E aí você vai ter uma, puxa vida, nossa, tem tudo isso de abordagem. Então, existe N maneiras, sabe, de estudar o léxico. Estudar em grupo também é excelente por causa disso que a gente estava falando, da troca, né? Das compreensões. Eu entendi isso, eu entendi aquilo, e aí você vai aprofundando e vai expandindo as ideias. Então, assim, é uma obra que, se o professor Valdo chamou de mega GISCOM, significa que das 50 obras que ele publicou, essa foi a mais importante para ele. Ele escreveu uma enciclopédia com milhares de verbetes, né? Aquilo é uma imensidão de informação, mas não é a obra-prima dele. A obra-prima dele, olha, o que coroou a vida dele, onde ele traz a síntese da vida dele, a essência da conscienciologia, a essência da consciência é o Léxico de Ordem Pensatas. Então, só da pessoa entender o que é essa obra, ela vai valorizar mais e vai querer estudar mais. Porque, assim, não tem como a pessoa pegar uma obra dessa e sair a mesma depois, porque ela vai gerar um nível de reflexão e de autorreciclagem que não tem como ficar o mesmo, né? As ideias, elas são muito profundas. Então, gera, né, recins nas pessoas. Eu acho que é mais ou menos por aí, né, Carol? Muito bom. A gente está caminhando para o fim da nossa entrevista, né, Rose? Acho que tua Isso. câmera fechou, mas queria te perguntar se tem algum ponto Ai, que, de repente, a gente não atendeu na entrevista, se tem alguma questão que você gostaria de trazer para os ouvintes, o para que que a eu gente possa lembrei fazer de o falar, fechamento. sabe? O professor Valdo, ele comparou o léxico, olha só a comparação dele, com as centúrias de Nostradamus. Então, ele disse que as centúrias, elas eram encriptadas. A informação, ela estava nas entrelinhas. Só o autor sabia exatamente o que ele queria dizer, até porque ele seria perseguido, ele não podia ser explícito. O Lex de Ortopensatas tem as ideias explicitadas. Então, tudo que ele pôde falar para a gente está contemplado nessa obra. Tem muita coisa aqui que não está em obra nenhuma da Conscienciologia, não adianta a pessoa procurar. E nos últimos anos da vida dele, ele teve a orientação dos amparadores de que era para ele abrir o jogo. Então, muita coisa que ele tinha de informação para ele, mas que nós, enquanto grupo da Conscienciologia, não tínhamos maturidade para entender, os amparadores falaram: a mini tertúlia você pode escancarar e falar tudo sobre a realidade do cosmos. Então, imagina. E ali ele falava, e cada um anotava no seu jeito, mas na hora que a gente redigiu o pensado do que foi falado ali, as ideias principais de tudo que ele pôde explicitar para a gente, elas estão no Lexo de Ortopensatas. Então, o arcabouço cognitivo, teórico, conceitual, assim, neoverponológico dessa obra é muito grande. Então, vale a pena o investimento, sabe? Vale a pena a pessoa, assim, passar pela experiência de ler a obra, de estudar com profundidade, né? Porque, assim, um autor de uma profundidade, de um renome como Valdo Vieira, com tanta obra publicada, centenas de milhares de páginas escritas e publicadas, chamar de mega GESCOM, é porque realmente a relevância é muito grande. E aí a gente precisa valorizar isso, porque a gente tem um instrumento assim fantástico que às vezes está lá na nossa prateleira, né, na nossa biblioteca, e aí vale um incentivo, né, para você estudar, aprofundar, né, e reciclar. Eu acho Muito que é bom. E isso, quem Carol. sabe até a partir dessas pensatas produzir outras pensatas, né? Dessas Isso. ortopensatas produzirem as suas pensatas em casa. Isso aqui me lembra de tal situação eu posso resumir de tal forma. E a É. ideia é que, né, a gente vá aprendendo essa técnica com o professor Valdo também, né? Ele incentivou muito a escrita de ortopensatas também. Por quê? Porque é uma forma da pessoa organizar o próprio pensamento, né? Então, é uma forma de você pegar aquilo que está lá na sua mente e, na hora que você joga para o papel, primeiro você está trabalhando com o mental soma, com as ideias,
acessando o ideário extrafísico, acessando a equipe extrafísica. Então, você tem toda uma, assim, uma concatenação de ideias associando uma com a outra. Você vai criando uma habilidade, aí, um trato mental somático, né, de organizar o texto de maneira sintética. Então, isso ajuda a aumentar o soma. E isso faz com que a pessoa, ela também não vá cair na baixa autoestima, não sei escrever. Gente, não pensar, a pessoa consegue, né? Ela é sintética, não é um livro técnico sobre o assunto, mas a pessoa vai juntando, né? Várias ideias, várias ideias, várias ideias, ela tem a obra dela. Mesmo que ela não vá publicar, mas aquilo é um exercício para ela trabalhar com mental soma, né, para ela aprofundar as relações com a equipe extrafísica que está lá também. Isso também é uma coisa bem importante, né, porque se você cria um campo de escrita, você acessa a equipe extrafísica. E aí, nada melhor do que você escrever uma pensata e você acessar esse campo, você acessar esse ideário que está aí, né, no extrafísico, é de uma riqueza muito grande. Então, vale a pena. Muito bom. Rose, queria agradecer demais a oportunidade de estar aqui ouvindo você trazer um pouco mais sobre essa obra que eu tenho bastante afinidade e fico feliz de ter sido convidada para estar do lado de cá. Aos ouvintes da Rádio RCI, queria agradecer por estarem até aqui acompanhando essa transmissão. E não se preocupem que semana que vem a Rose está de volta com mais uma entrevista, com mais um livro para vocês, né, estarem sempre acompanhando as produções da Conscienciologia. E, Rose, muito obrigada mais uma vez. E é isso. Terminamos por hoje a nossa entrevista. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Carol, a gente agradece a você, né, por ter estado aí hoje no meu papel excelentemente. Então, assim, a gente agradece também a todos que estiveram acompanhando. E a semana que vem a gente está de volta, do lado de lá. Tchau, tchau, pessoal. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire